Olá pessoal, nesse exemplo vamos falar um pouco sobre o ajuste de largura de coluna que o Excel nos proporciona. Quando você inicia uma pasta de trabalho em branco, todas as colunas da sua planilha estarão com a mesma largura, que é uma medida padrão que o Excel apresenta. Então nesse exemplo aqui, todas as medidas estão iguais. Eu vou marcar algumas colunas para vocês terem uma referência aqui. E todas essas colunas elas estão com a mesma medida. Por exemplo, quando eu clico e mantenho pressionado entre elas, o Excel exibe a medida delas. Então, por padrão é esse, 8,43 de largura. Todas as colunas estão com a mesma largura. Então, um exemplo agora de ajuste de largura de coluna. Por exemplo, aqui, vou clicar sobre a célula E7, onde está a palavra bimestre. E vou alterar essa palavra para notas do bimestre. Quando eu digitei a palavra e fixei ela utilizando a tecla Enter, nota que a palavra avançou aqui. Ela começa na E7 e ela vai até a F7. Ela invadiu o espaço da outra célula. Quando isso acontece, você tem algumas opções no Excel. A primeira delas é realizar o ajuste de forma manual. Como que funciona? Posiciona o mouse entre a coluna que você quer ajustar, nesse exemplo entre a coluna E e a coluna F, clica, mantém pressionado e arrasta. Se você arrastar para a direita, você aumenta. Soltou, a coluna foi ajustada aqui. Se você quiser diminuir, o mesmo procedimento, clica, mantém pressionado e arrasta para a esquerda daí. Quando o Excel não encontra espaço na célula para que o texto se encaixe dentro dele, acaba acontecendo igual no exemplo aqui, que eu estou selecionando. O Excel invade a próxima célula. E se você quiser um autoajuste, você pode utilizar um duplo clique. Então, vou posicionar entre as colunas E e F e vou clicar duas vezes. Quando eu faço isso, o Excel faz um autoajuste de largura. Ele verifica qual célula que possui mais texto ou mais valor, e aumenta com o valor necessário para ele. Um outro exemplo acontecendo aqui, por exemplo, nessa célula A5, aluna Ana Laura de Lima. E o texto começa na A5 e invade até a C aqui. Se eu utilizar o recurso de duplo clique aqui entre as colunas A e B, eu vou também ter um autoajuste da largura da coluna. E os dados vão ser ajustados como você viu aqui. Olá pessoal! Agora vamos aprender a selecionar células dentro de uma planilha. O recurso de selecionar células é utilizado para indicar ao Excel o que você deseja modificar ou excluir. Estamos agora nesse exemplo da planilha chamada Cronograma Professores. Eu tenho aqui alguns dados nessa planilha e a gente vai aprender um pouco sobre seleção. Então, você já aprendeu a movimentar-se no Excel, onde você pode clicar sobre a célula que você deseja alterar, como eu estou fazendo aqui no exemplo com o mouse, ou você também pode utilizar as teclas de direção no seu teclado, para baixo, para a esquerda, para cima e assim por diante. Então, quando você se movimenta para uma célula, digamos que é o meio mais simples que o Excel entende que você quer modificar um dado de uma célula. Só que o Excel permite que você modifique várias células de uma só vez. Para isso é muito simples. Vou dar um exemplo aqui. Vamos selecionar todos os cursos de uma só vez. Então, você deve deixar o mouse bem no meio da célula, clicar e manter pressionado e arrastar para a direção que você quer. Aqui eu arrastei para baixo, mas eu poderia levar a seleção para a direita, como eu estou fazendo aqui, e assim por diante. Então, posso selecionar todos os dados aqui da planilha. E a partir do momento que os dados estão selecionados, aí eu posso ter uma ação. Eu posso deletar esses dados, eu posso digitar novos valores, alterar a cor do preenchimento, alterar a cor da fonte e assim por diante. Por exemplo, vou teclar aqui Delete. Tudo que estava selecionado foi apagado. Então, você deve utilizar o recurso de seleção para indicar ao Excel o que você quer modificar. Vou dar um outro exemplo. Vou selecionar esse trecho aqui e vou colocar uma cor de fundo aqui para melhorar o visual da planilha. Olha que interessante. A partir do que estava selecionado, o Excel entendeu e permitiu com que eu fizesse a mudança da formatação. Uma outra forma de selecionar é deixar a célula de início selecionada, pressionar a tecla Shift em seu teclado e em seguida utilizar as teclas de direção aqui
para indicar também o que você quer selecionar. E o Excel vai manter selecionado como você precisa. Além de selecionar células específicas, você também pode selecionar colunas inteiras e também linhas inteiras. Como funciona? Você pode aplicar uma mudança de formatação em toda uma coluna. Por exemplo, aqui, eu vou selecionar como exemplo a coluna C. Como você deve fazer? Clica sobre o cabeçalho da coluna. Então, posiciono aqui sobre onde está a letra C e vou clicar sobre ela. Ficou selecionada. Se eu colocar aqui uma cor de fundo, por exemplo, uma cor meio escura, e aplicar o efeito negrito, todo o conteúdo dessa coluna vai ficar aqui com o efeito negrito. E se você rolar aqui a barra de rolagem, toda a coluna C foi aplicada, ela vai ficar nesse formato. Vou desfazer. Se você quer selecionar mais de uma coluna, clica sobre a primeira coluna, por exemplo, aqui a coluna B, e arrasta até a coluna que você quer. E o Excel permite que você selecione todo o conteúdo da coluna. O mesmo vale para linhas. Por exemplo, eu vou selecionar as linhas 10, 11 e 12. Eu não quero mais os dados dessas linhas, eu vou teclar Delete. E assim por diante. Tudo que tinha nessa linha, o Excel vai excluir. Então, a seleção de colunas e linhas também pode facilitar muito o seu trabalho no dia a dia.